A paz de nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês, aprendendo com a palavra de Deus, ensinamentos da Bíblia Sagrada. Meus irmãos e irmãs, nós vamos abordar um assunto muito importante sobre o que Jesus praticava, o que Jesus vivia no seu tempo, se era o judaísmo ou o cristianismo. Os apóstolos e os discípulos de Jesus, depois da ressurreição, do Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, quando o Evangelho partiu de Jerusalém a todas as nações, os discípulos judeus, aqueles que acompanharam Jesus, conheceram Jesus pessoalmente, e aqueles que não conheceram depois, falando dos judeus e dos prosélitos, que eram pagãos convertidos ao judaísmo. Tinha lá no meio deles. Eles praticavam o cristianismo ou era o judaísmo? Jesus praticava o cristianismo ou o judaísmo? Seus discípulos, os apóstolos, e os discípulos que abraçaram a fé depois, entre os judeus, estou falando, judeus, do povo de Israel, eles continuaram a observar a lei de Moisés, como Jesus fazia, como os apóstolos, como aqueles que temiam a Deus, guardavam a sua palavra, judeus que eram fiel. Eles estavam praticando o cristianismo ou o judaísmo? Vamos explicar, fazer você entender como então começou o cristianismo. Como começou e iniciou a nova aliança. Existia a antiga aliança e depois nós vamos ter a nova aliança. A nova aliança lá na última Páscoa, que Jesus vai estabelecer no meio do povo judeu e a todas as nações uma nova e eterna aliança. Se vai ser estabelecido e foi uma nova e eterna aliança, como ficou então a antiga? No tempo dos apóstolos e dos discípulos, naquele tempo havia muita confusão e perturbação para entender e compreender a palavra de Deus, a vontade de Deus, a nova aliança, o cristianismo. Não foi tão simples, porque houve uma transição. Eles estavam saindo do judaísmo para o cristianismo. O cristianismo que nós temos hoje no mundo inteiro, ele tem sua origem, sua raiz no judaísmo. Judaísmo. As pessoas podem dizer, e muitos têm falado, que querem ser como Jesus Cristo, querem ser como os apóstolos. Querem viver como eles viviam lá naquele tempo. Imitar Jesus, imitar Pedro, Paulo, Tiago, João. Aqueles judeus que foram escolhidos. Os que escreveram a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, por exemplo. Mas você quer imitar, ser como eles em quê? No quê? Porque Jesus e os apóstolos, irmãos, e os judeus primitivos, isto é, da igreja primitiva, do cristianismo, quando começou, iniciou, a partir da nova aliança, da morte de Cristo e de sua ressurreição, foi ali que começa o cristianismo. Eles, então, começam a ter uma evolução.
um novo conhecimento. E a situação vai mudar. O judaísmo vai deixar de ser a antiga aliança, ela deu lugar à nova aliança. Não se pode ter duas alianças. Mas Jesus e os discípulos do começo, eles viviam essas duas alianças. Eles estavam vivendo e praticando ainda a lei de Moisés, os judeus. Irmãos, os temas da Bíblia, os textos que nós vamos usar, é esclarecedor. Vai fazer você entender. Porque, como naquele tempo existia muita gente semeando a confusão, a perturbação no meio do povo, dos primeiros cristãos, dos pagãos que começaram a se converter ao cristianismo, uma confusão, perturbação semeada no meio dos gentios, que eram os pagãos, que não eram judeus, mas estavam abraçando a fé e sendo batizados no Espírito, e se tornando a igreja com os judeus, pagãos e judeus. Deus levanta um homem no meio dos judeus muito sábio e inteligente na lei, estudioso, que é o apóstolo Paulo, para pregar o evangelho às nações pagãs. Paulo, ele diz na carta aos Gálatas que ele recebeu revelação divina. Ele foi arrebatado. Ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Ele não sabe se foi no corpo, fora do corpo. Uma revelação do evangelho, da palavra de Deus, que ele deveria pregar aos pagãos. Ele que era muito mais cumpridor e rigoroso, fariseu, na lei de Moisés, muito mais do que os discípulos que andavam com Jesus, muito mais entendimento, conhecimento e praticante da lei, Paulo. Foi um perseguidor cruel no início para os cristãos, mas Deus o transformou, o libertou através de uma visão quando ele estava chegando em Damasco para prender aqueles que seguiam o que eles chamavam de seita do Nazareno. Prender, levar a Jerusalém. Tinha autorização para isso. Foi ali que ele caiu, viu uma grande luz. Jesus apareceu para ele e falou com ele. Ele ficou cego por 3 dias, mas foi curado, foi batizado nas águas e no Espírito Santo. Foi transformado de um perseguidor dos cristãos numa testemunha e no mártir de Jesus Cristo. E recebeu um conhecimento que nenhum dos discípulos tinha recebido. Tamanho conhecimento, revelação. Ele diz que recebeu direto de Deus. O que ele deveria pregar às nações pagãs? E como deveria proceder com os judeus? Porque ele também pregava aos judeus. Para que você entenda melhor, nós vamos ao texto da Bíblia que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo de 20 a 25. Vamos ver na Bíblia, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo de 20 a 25. O que diz ali? Ouvindo isso, glorificaram a Deus e disseram a Paulo: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar seu zelo pela lei de Moisés. Eles têm ouvido dizer de ti que ensina os judeus que vivem entre os pagãos a deixarem Moisés, dizendo que não deve circuncidar seus filhos, nem observar os costumes mosaicos de Moisés.
as tradições dos judeus. Que se há de fazer, sem dúvida, saberão da tua chegada em Jerusalém. Faz, pois, o seguinte que vamos dizer. Temos aqui 4 homens que têm um voto. Toma contigo, faz com eles os ritos de purificação, paga por eles a oferta obrigatória para que raspem as cabeças. Então todos saberão que é falso, preste bem atenção, todos saberão que é falso quanto de ti ouviram, mas que também tu guardas a lei de Moisés. Paulo guardava a lei de Moisés e tinha gente difamando, caluniando ele, que estava pregando aos judeus para deixar Moisés, para que os judeus não circuncidassem mais seus filhos. Era mentira. Paulo estava pregando o evangelho aos pagãos. E aos pagãos e aos gentios era diferente a pregação de Paulo. Não era a mesma. O evangelho é um só e o mesmo, só um evangelho. Mas a pregação feita aos pagãos não era a mesma feita aos judeus. Paulo nunca disse isso, nunca fez isso. Ele mesmo diz a palavra aqui, que ele era um cumpridor da lei. O templo estava lá, as festas judaicas, os costumes judaicos, tudo isso Paulo seguia ainda, mesmo testemunhando e pregando o evangelho no meio dos judeus e dos pagãos. Mas houve um primeiro concílio de Jerusalém, está no capítulo 15 do Atos dos Apóstolos. Porque houve muitos fariseus, muitos judeus que se converteram, que eram observador da lei, se tornaram cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Eles, como que ainda guardavam a lei, os discípulos, os apóstolos e todos os judeus guardavam a lei. Pedro, Paulo, Tiago, todos guardavam a lei, participavam das cerimônias, tudo de acordo conforme a lei de Moisés. Eles procuravam cumprir. Paulo também. Mas ouça só o que diz ainda esta palavra. Preste bem atenção. Agora é o versículo 25. É revelador, porque no meio de nós também há muita perturbação e confusão, muito mais do que naquele tempo. As igrejas e milhares de denominações surgindo, se dividindo, cada um formando a sua igreja. Um CNPJ e um nome novo. Por quê? Por causa da falta de conhecimento, entendimento, discernimento. Há muitas e milhares e de milhares de traduções e há erro em todas elas, e as pessoas se dividem por causa disso, da interpretação e das traduções. Porque há erros em todas as traduções. As Bíblias são diferentes, principalmente nas online, por exemplo, nas mídias. São miríades de milhares de tradutores, versões e edições da Bíblia. Tanto antigos como os modernos, que quando trazem essa tradução do original para as suas línguas, em diversos países, com isso vêm os erros. Por isso é diferente. Então, quem estuda a Bíblia e prega a palavra não pode se ater a uma só Bíblia. Não. Todas elas há erro. E por causa disso, muita gente, por falta de discernimento, por não ter maturidade na fé, muita experiência, acabam se dividindo. E você sabe, está aí, quantas igrejas, tanto grandes como pequenas, estão divididas. Não entendem, não se entendem, e dentro delas mesmo se dividem. E cada um funda outras igrejas. E mesmo entre os católicos, que é a primeira igreja, também há divisão entre eles. Não tanto quanto entre os evangélicos. Nós estamos aqui para libertar você, purificar você, transformar você, abrir os seus olhos, seus ouvidos para um discernimento puro, íntegro e verdadeiro sobre as Escrituras, sobre o nosso cristianismo. Sim, nossa vocação, que é uma só, a santidade.
Vamos para o segundo vídeo, em nome de Jesus.